Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje vamos discutir, refletir sobre a importância do brinquedo no desenvolvimento. Uma brincadeira do faz de conta nos jogos de papéis, né, a importância na aprendizagem da linguagem e do pensamento e da imaginação. Poderíamos fazer aqui uma pergunta, não é, no jogo de faz de conta. Qual o papel do jogo de faz de conta e o papel que ocupa no desenvolvimento da educação das crianças? Poderemos ficar, né, com essa questão para refletir na leitura que vamos fazer dos textos, também com base na entrevista da aula passada, né, da professora Ida Carneiro Martins, que falou sobre brincadeira, jogos e jogos de faz de conta. Estou pensando nisso, qual é a importância no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças e, sobretudo, da imaginação. Então, o jogo de faz de conta é um recurso pedagógico que recria, através das representações de situações, as mais variadas da vida e da cultura humana, com as quais as crianças podem se deparar ou confrontar-se ao vivenciar e reconstruir hipóteses a respeito do funcionamento das relações sociais, culturais e biológicas. Por meio do jogo de faz de conta, a criança se apropria do mundo concreto, enquanto faz uso de objetos humanos com os quais reproduz as relações humanas. O jogo faz de conta, infantil, constitui-se como uma atividade infantil na qual as crianças, sozinhas ou em grupo, procuram compreender o mundo, as ações humanas, nas quais se inserem o seu cotidiano. No jogo faz de conta, as crianças usam um repertório, possibilitado provavelmente pelos adultos e pelos instrumentos que os adultos oferecem às crianças, como, por exemplo, televisão, rádio, cinema, viagem e livros. Este jogo de faz de conta ou brincadeira, como costuma ser denominado pelas próprias crianças, não surge espontaneamente, mas sob a influência de uma educação. Vygotsky assinalava o jogo como um prenúncio do pensamento do mundo do adulto abstrato, pois, através do confronto de diferentes ideias a respeito das coisas e na acomodação de algumas regras, as crianças vão desenvolvendo o que elas consideram imaginação e vão, nesse jogo de faz de conta, compreendendo algumas regras, né, do mundo adulto que às vezes na sua infância não é possível compreender. Ao mesmo tempo, pode exercitar seu autocontrole ao serem obrigadas, durante a ação do jogo, a negociarem suas próprias ações às dos colegas e aos objetivos do grupo e do jogo. Conduzir um automóvel, disparar uma espingarda, ainda que seu carro não se movimente de verdade, nem sua espingarda dispare. Para Piaget, os jogos simbólicos se caracterizam pela ficção do faz de conta, que utiliza símbolos próprios, sujeitos a possibilidades de representar uma situação por outra. Para Piaget, através dos simbolismos no jogo, a criança cria um mundo do possível, onde tudo pode acontecer e ainda garante a resolução daquilo que lhe traz desconforto e a deixa em conflito. No jogo simbólico, para Piaget, inicia-se com
condutas de imitação que são interiorizadas de pessoas ou coisas e atravessa até cenas completas e ordenadas, mantendo a estrutura do símbolo. No caso, né, brincar de casinha, brincar de professora. O termo brinquedo, empregado por Vygotsky, refere-se especialmente à atividade, ao ato de brincar. Dedica-se especificamente ao jogo de papéis ou à brincadeira de faz de conta. Esse tipo de brincadeira é característico nas crianças que aprendem a falar, portanto, são capazes de representar simbolicamente e de se envolver numa situação imaginária. A criança passa a criar uma situação imaginária como forma de satisfazer seus desejos. Exemplo, quer dirigir um carro, remar um barco, mas ainda não é capaz de dominar essas situações. Na idade pré-escolar, ocorre uma diferenciação entre os campos de significado e de visão. O pensamento que antes era determinado pelos objetos do exterior passa a ser regido pelas ideias. Exemplo, um cabo de vassoura pode virar um cavalinho. Uma caixa de fósforo pode virar um carrinho. E assim ela vai substituindo um objeto por outro. Por meio dos brinquedos, a criança projeta-se nas atividades dos adultos, procurando ser coerente com os papéis assumidos. Toda situação imaginária contém regras de comportamento condizentes com aquilo que está sendo representado. Brinquedo e desenvolvimento. A significativa distância entre o comportamento na vida real e o comportamento no brinquedo. A atuação no mundo imaginário, o estabelecimento de regras a serem seguidas, criam uma zona de desenvolvimento proximal, já que impulsionam conceitos e processos em desenvolvimento para a criança. A partir do brinquedo, ocorrem transformações internas no desenvolvimento da criança. O jogo infantil, faz de conta, é um recurso pedagógico de construção de conhecimento pela criança. O fato é que nem sempre as brincadeiras são levadas em consideração pelo currículo escolar. Então, aqui vemos toda uma importância, né, do brinquedo, especialmente aqui do jogo de faz de contas, dos jogos de papéis, né, que é uma forma de a criança entrar em contato com o mundo adulto, de compreender qual é a lógica das regras do mundo adulto. Ela vai entrando pelo meio da imaginação, ela constrói um conhecimento, ela desenvolve a sua consciência, e o jogo ele é compreendido mais como uma situação de recreação, ou então, na escola, é utilizado ou como recreação, ou para deixá-los bem cansados, para quando chegarem na sala de aula estarem tão cansados que vão se concentrar nas atividades didáticas, no conteúdo da disciplina. Então, ele não é compreendido no seu verdadeiro papel de desenvolvimento, de aprendizagem e de construção de conhecimento. Já está proporcionando aí um conhecimento prévio, de estar se desenvolvendo aí uma zona de desenvolvimento potencial ou proximal, de que a criança vai criando aí um conhecimento da realidade que ela faz parte, um conhecimento que ela vai tendo do seu mundo exterior, da cultura de que ela faz parte, do mundo adulto. Então, esse é o conhecimento, vocês já ouviram dizer brincar, não é? Não é, é coisa séria, e para a criança é coisa séria, né? Ela está vivendo ali um mundo que para ela é real. E ao mesmo tempo também, nesse jogo de faz de conta, quando estão brincando, né?
se estão brincando, que há na brincadeira divisões de papéis, né, do pai, da mãe, e tem uma criança a cuidar, tem uma casa para cuidar, né? E neste jogo de papéis, né, já está também aí se desenvolvendo uma cultura de divisão de papéis para cuidar dos filhos e da casa, né? A criança já começa a aprender desde cedo que ela pode, não é, desenvolver atividades aí de cozinhar, né? O menino pode cozinhar, a menina pode dirigir o carro, o menino pode ajudar a trocar fralda. Então vão os papéis, não é, da vida, que tal como é dividido numa sociedade entre homens e mulheres, por meio da brincadeira há também uma aprendizagem, né, de mudança de cultura, né, de apropriação de outros papéis possíveis ao homem e à mulher, né? E sem contar que existe aí também o desenvolvimento do imaginário, né, da criança desenvolver um imaginário, dela criar, dela ter uma situação de que ela tem filhos, né, dela ter, e às vezes ela tem 10 filhos, ela sabe o nome dos 10 filhos que ela tem, né? E às vezes o filho está sentado numa cadeira que você senta e não sabe que está sentado ali, né? E a criança exige do adulto que ele lembre do nome dos filhos, que para ela é real aquela brincadeira, e ela está aí entrando num jogo de papel, né, de ser pai, não de ser só filho, né, de compreender como é que é ser pai. Então, há o jogo de papéis, né, o jogo de brincadeira, esse desenvolvimento do imaginário, da imaginação, é muito importante para a criança, porque ela resolve o conflito que ela enfrenta, né, entre a lógica dela, infantil, e a lógica do adulto. E ela precisa conviver nesta cultura, precisa conviver com um adulto que tem essa lógica que para ela às vezes não é compreensível, né? Mesmo que o adulto explique para ela às vezes passa, por que eu não posso, não é? Então, por meio do jogo, né, de papéis, do faz de conta, ela vai se aproximando aí dessa cultura de que ela faz parte e ela vai compreendendo essa cultura. Portanto, né, esse jogo de papel, essas brincadeiras, elas devem ser trazidas, né, para o contexto escolar. Já foram, né, trazidas para o contexto escolar, mas ainda há muito que se fazer para que dentro do currículo escolar esse espaço do brincar, desse jogo de papéis, ele faça parte do currículo como uma atividade de desenvolvimento infantil e uma atividade de construção do conhecimento, tão importante quanto o planejamento de conteúdos, né? Então, essa compreensão, né, da importância do jogo de papéis, do jogo de faz de conta, do processo de aprendizagem, de construção de conhecimento, é preciso vir, né, com mais, estar mais equilibrado com o conteúdo. Na pré-escola ainda há um espaço, mas depois quando chega no infantil, na educação infantil 1, na educação infantil 2, e na educação infantil 2, então, são raros os momentos que isso acontece, né? Do jogo, da brincadeira entrar dentro do planejamento para se trabalhar com o conteúdo. Então, esses autores que nós nos baseamos aqui, né, para a aula de hoje, precisam ser lidos aí com atenção, né? E precisamos olhar aí para este jogo de papel com mais afinco, né? E colocando no nosso planejamento e percebendo aí a importância deles como construção do conhecimento, de um conteúdo, de relações entre as pessoas, de relação com a sociedade, né? E já como um processo aí do desenvolvimento da consciência e da autonomia intelectual e também do educar as suas emoções, né, os seus sentimentos. Muito obrigada a todos e ficamos por aqui hoje e até a próxima aula.